A qualidade de vida através da arquitetura. Uma boa noite. O programa Oportunidades está começando e é sobre este assunto, arquitetura sustentável, que nós vamos falar hoje. Vamos saber se isso é possível. Um imóvel inteligente, ecológico, em que você possa economizar recursos naturais como água, energia e ter conforto ao mesmo tempo. Para falar sobre este assunto, nós estamos aqui com os nossos convidados. Vou começar apresentando aqui o Elielmar Venâncio, arquiteto e autor de vários livros aqui, ó. Pelo menos eu estou com um deles aqui, A Minha Casa Sustentável. A gente vai falar um pouco sobre esse livro aqui do Elielmar. Ele também é autor de vários projetos arquitetônicos aqui no Espírito Santo. Eu apresento também a Priscila Loureiro, arquiteta também, professora de arquitetura da UVV e arquitetura de interiores, né, Priscila? Uhum. Arquitetura de interiores e mestre na área ambiental. Nós vamos conversar com a Priscila também, saber o que ela pensa sobre arquitetura sustentável. E eu quero apresentar também o Gregório Repsoldi, ele é arquiteto, também é autor de vários projetos arquitetônicos aqui no Espírito Santo. Muito bem, sobre arquitetura sustentável nós vamos falar hoje. O programa Oportunidades já está no ar. Uma boa noite novamente para vocês, obrigado por terem vindo discutir esse assunto aqui com a gente. Eu gostaria de saber primeiro o que vocês pensam sobre arquitetura sustentável, a opinião, a concepção de cada um de vocês sobre arquitetura sustentável. Vou pedir para o Elielmar começar, já que eu estou com o livro dele aqui em mãos, como eu já mostrei na abertura do programa. Por favor, boa noite, Elielmar. Boa noite, Guilherme. Sustentabilidade, né, essa palavra vem do latim sustinere, que quer dizer manter-se vivo. E é uma necessidade do ser humano em face da grande industrialização que nosso planeta tem sofrido, né? A gente tem processo de desmatamentos muito forte, de poluição atmosférica, da gente tentar sobreviver a esse cenário. E uma forma disso é nada mais nada menos do que fazer construções responsáveis com a natureza, ou seja, impactando o mínimo possível e de uma forma que a gente se preocupe mais com as nossas futuras gerações. Ok, a Priscila com a sua concepção, e eu tenho que lembrar também aqui que, além do que o Elielmar falou, ter conforto também, né? Que quem quer uma casa quer também conforto. Priscila, por favor. Bem, eu concordo com o que o Elielmar falou. Acho que a sustentabilidade é um tema que hoje a gente usa mais esse termo, né, sustentável, mas na verdade fazer edificações mais confortáveis ambientalmente, menos impactantes, na verdade isso deveria ser feito mesmo, e já era feito mesmo antes de usar esse termo sustentável. A gente usava um termo arquitetura bioclimática, né, arquitetura, ecoarquitetura, então a gente muito antes de usar esse termo, já se projetava. Você pensar em Brasília, né, você pensa em edifícios que têm proteção, né, do sol, tem avarandados em volta dos edifícios de Niemeyer, né? São edifícios envidraçados, sim, mas eles têm, na verdade, grandes pórticos em volta, grandes varandas em volta, justamente para sombrear esse vidro e criar um clima, um microclima ambiental muito mais condizente com aquele ambiente, quer dizer, gastando menos ar-condicionado, porque ele é um espaço mais fresco, né, por não entrar sol diretamente. E assim, na verdade, o termo é muito novo, mas muitos arquitetos trabalham as proteções de janelas com os brises, as venezianas, há muito tempo, né, a circulação de ar cruzada. Então, quando a gente pensa também nessas decisões projetuais, a gente já está pensando em arquitetura sustentável também. Então, a arquitetura sustentável, para mim, é também o projeto, as decisões do projeto, né, de arquitetura envolvendo as condições espaciais internas, né? Interessante o que a Priscila colocou aí como exemplo os prédios em Brasília, né? Aquele sombreamento, eu vou chamar de beiral, nem sei se eu estou falando certo, aquele beiral que dá aquele sombreamento, né? E eu nem pensava nisso, assim, por que aquele beiral tão longo assim, né? Mas realmente vem a questão do sombreamento, do conforto, né? Dentro daquele imóvel. Agora vamos ouvir a concepção aí do Gregório Repsoldi sobre a sustentabilidade na arquitetura. Boa noite. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Na verdade é o seguinte, quando ela citou muito bem, né, nós estamos falando dos mestres da arquitetura brasileira, né, o Oscar Niemeyer, o próprio Lúcio Costa, né, o Lelé, são grandes mestres da arquitetura brasileira. Então essas pessoas, elas já trabalhavam
pensando na qualidade ambiental, muito antes disso virar uma questão de necessidade hoje, como o Leomar colocou muito bem também. Mas hoje o que me preocupa mais é a questão do ser sustentável, né? O ser sustentável, ou seja, nós brasileiros, nós seres humanos, pensamos em ser sustentáveis. Porque nós, como arquitetos, nós vamos fazer esse trabalho. E esse trabalho nosso, ele vai abranger a cidade. Então, por exemplo, hoje não se pensa mais em fazer uma casa sustentável ou um prédio apenas sustentável. Nós pensamos em fazer hoje o urbanismo sustentável. Então, hoje nós pensamos em fazer urbanismo todo pensado na questão dos ventos, a questão da incidência do sol, a questão da distância da pessoa ir para um ponto de ônibus, como você colocar, arborizar melhor essa rua, para criar um microclima melhor. Espaçamento entre os imóveis, os prédios, a ventilação, o direito à paisagem, ou seja, você não criar um paredão. Então, tudo isso hoje é fundamental. E quando você fala em sustentabilidade, tem que pensar assim, nós temos que ser sustentável socialmente também, né? Então, a gente tem que pensar de uma forma culturalmente também, entendeu? Quer dizer, então, hoje a questão toda não é apenas ecologicamente só. O planeta precisa de tudo, porque, acima de tudo, a população, cada vez que a gente olha os dados demográficos do planeta, é assustador. Então, nós temos um dado seguinte: se a população do mundo, dos países emergentes, forem consumir o que o americano consome, mais um planeta não vai dar conta, vai precisar de 3 terras. Não sobra nada. Não dá, entendeu? Então, quer dizer, na verdade, hoje a gente fala em arquitetura sustentável, nós temos que pensar no ser sustentável, acima de tudo. Antes de começar a gravar o programa, eu estava até conversando com ele, Leomar, ele me falando que essa sustentabilidade, né? O termo é usado mesmo, a Priscila falou que esse termo é novo, mas está sendo até usado indevidamente por alguns políticos, eu gosto de dizer isso, mas eu estava conversando com ele, Leomar, ele falou que a sustentabilidade tem que começar com a gente, não é isso, Leomar? Isso. E a gente deu até um exemplo do elevador. Há um tempo atrás, eu mesmo vou me colocar nesse exemplo, há um tempo atrás eu entrava no prédio, tinha 3 elevadores lá, eu apertava todos os 3 botões do elevador, esperando o mais rápido que viesse, né? E hoje eu já não faço isso pela questão mesmo de consciência ambiental, né? Que eu só vou entrar em um elevador, não vou entrar a cabeça em um, perna em outro, braço em outro, eu vou usar um só. Então eu aperto um elevador, os outros não apertam, e hoje já tem edifícios inteligentes, elevadores, a exemplo do prédio, acho que é do Ames, né? Do edifício Ames, Eliomar. Ele tinha uns elevadores antigos, né? Eles foram retrofitados, né? Que a gente fala, foram substituídos. Mas é importante isso que o Gregório falou, que a gente estava falando da sustentabilidade, do ser sustentável, né? Das ações dele, das atitudes, né? E aí você leva isso para a sua casa, para o convívio com os vizinhos e o urbanismo, que o Gregório lembrou muito bem aqui, que, ou seja, a ação em torno da cidade. E aí você vai do estado, do país e do próprio planeta Terra, né? Então são ações pequenas, desde a coleta do lixo, né? Você separar o lixo seco do lixo úmido. A questão do elevador aí também. Então são ações educativas que você vai passando para as gerações que estão chegando e você consegue, no contexto, até fazer grandes projetos com a questão sustentável de uma forma fácil, né? Porque é a coisa que eu sempre faço. Às vezes a pessoa pergunta, por que eu vou construir a minha casa verde ou o meu prédio verde? Eu falo o contrário. Por que você não vai construir verde? É verdade. Então, se a gente pensar da forma contrária, ou seja, naturalmente, a uma ação sustentável, né, o responsável com a natureza, esse que seria o caminho. Eu vou começar aqui dando alguns exemplos que eu gostaria que vocês comentassem. Por exemplo, eu vejo a arquitetura nas grandes cidades, aqui em Vitória mesmo, por exemplo, de prédios com bastante aparelhos de ar-condicionado nas fachadas, né? Principalmente esses prédios antigos. Na concepção de vocês, é um erro de projeto ali? Porque eu acho que há pouco aproveitamento da ventilação natural, quando eu vejo um prédio assim. Bom, ao meu ver é o seguinte, na verdade a arquitetura brasileira, como citei no começo, os mestres sabiam fazer isso maravilhosamente bem. E nós, infelizmente, importamos modelos de países de clima temperado, cuja realidade é completamente diferente do nosso clima tropical, e fizemos arquitetura caixas de vidro, que é até um contrassenso no nosso país, no nosso clima. E você vê isso sendo cada vez isso sendo feito de forma mais equivocada. Então, a partir do momento, esses prédios, além de eles não serem sustentáveis no sentido economicamente, qualidade,
manutenção, tudo, eles têm um outro problema mais agravante que eu acho também, entendeu? O custo de manutenção desses prédios é muito alto. E o desconforto interno é muito grande. Então, há um grande equívoco nesses prédios realmente. E não são só prédios antigos não, hein? Prédios novos também. Eu queria ouvir Priscila com relação a isso. A questão da arquitetura de interiores passa também por aí para melhorar essa situação? A gente assim, quando a gente trabalha com interiores, a gente já tem, no caso desses edifícios, né, que você citou, a gente já tem um problema criado. Muitas vezes a caixa de vidro, e aí para você melhorar a partir do interior, tem como minimizar esse impacto? Tem. Mas o ideal é que essa decisão se parta, obviamente, de um projeto arquitetônico, do edifício ser verde, né, ser sustentável, e a ideia do interior continuar, né, dentro do princípio de sustentabilidade numa esfera de arquitetura de interiores, porque não adianta nada você ter, na verdade, um edifício certificado, né, pelo LEED ou por outros, né, selos verdes, né, selos sustentáveis, e que quando, na verdade, uma torre pode funcionar perfeitamente bem, usando até ventilação natural, em parte. Hoje em dia, a gente dizer que vamos abrir mão do sistema de ar-condicionado é utópico, né? O planeta está aquecendo, então, mesmo com a ventilação natural, a gente sente calor, a gente sabe disso. Então, o que a gente tem que procurar é alternativa dentro dos sistemas de ar-condicionado oferecidos, alternativas menos impactantes, né? E aí, quer dizer, na verdade, o interessante é a gente trabalhar conjunto. Então, o edifício ele é verde, ele já é sustentável. O espaço, o arquiteto que vai dar continuidade ao projeto, por exemplo, da sala comercial desse edifício sustentável, para realmente que essa sala seja sustentável, ele tem que continuar dentro dessa ideia de sustentabilidade. Então, como que vai ser, como vai ser esse projeto, como que vão ser essas decisões, né? Vão ser responsabilizando, na verdade, valorizando materiais sustentáveis, né? Tendo responsabilidade sustentável em cada escolha de projeto, em cada posicionamento do layout, né? Que, por exemplo, flexibilidade espacial promove sustentabilidade. Na medida que, se eu tiver que alterar um ambiente, eu precise cada vez menos de reforma, tenho mais flexibilidade, divisórias removíveis, flexíveis, eu estou fazendo menos obra. E se eu estou fazendo menos obra, eu estou gerando menos resíduo da construção, então eu estou impactando menos o meu ambiente. Então, seria, né, do meu ponto de vista, é verdade. A princípio, isso. Vamos ouvir, Eliomar. Enquanto você fala, eu vou tentar achar aqui. O Eliomar deu um exemplo no livro dele aqui do cimentado que a turma costuma fazer. Não, é uma abertura que fica no superior da parede, que parece que circula o ar. Sim, né? Isso. A gente estava falando do ar-condicionado, a gente observa também que mesmo nas escolas, né? Acho que eu sou de uma geração que estudou em escola que não tinha ar-condicionado. Hoje em dia as escolas fazem propaganda que todas as salas são condicionadas, né? Então, ou seja, a ventilação natural, quando você consegue botar uma janela, duas laterais, botar janelas, né, nas laterais de uma sala de aula, você consegue minimizar esse calor e fazer com que o ar circule por dentro dessa sala, tornando o clima mais agradável. Tem épocas do ano que não tem jeito, que você tem que fazer uso do ar-condicionado, mas ele não deve ser uma regra, né, que você deva usar sempre. Eu estou colocando, mostrando a imagem aqui, mas você podia até lembrar não sei se dá para ver. Essa imagem ela mostra um fluxo de vento, né, onde você pode ter algumas aberturas. A tendência do ar quente subir, se você tiver aberturas no ponto mais alto, então esse ar quente vai ser empurrado pelo ar frio e vai sair, né? Então você vai ter a renovação de ar, que é importante para evitar doenças respiratórias, e também trazer um conforto térmico ambiental muito bom e de quebra economizar energia, né? Porque o ar quente ele sobe, né? E o ar frio ele desce. Exato. Isso? Aí esse movimento é que a gente tenta fazer com o desenho de arquitetura, que nossos mestres do passado já faziam isso naturalmente, e hoje... Com muita qualidade, por sinal. Exatamente. Isso hoje tem que ser aprendido na escola, para a gente renovar isso. E essa questão, só interromper sua fala aqui, Gregório, mas essa observação do ar quente sobe, o ar frio desce, é interessante que eu já observei um projeto arquitetônico que, na minha opinião, não sei se foi arquiteto ou foi um decorador que colocou um ar-condicionado numa posição errada. Eu vou falar isso no próximo bloco para vocês comentarem. Estão me pedindo um intervalo, vamos fazer nosso primeiro intervalo, daqui a pouco então a gente volta com oportunidades. Até já!